Olá, sou Maureen Escobar, do estúdio Maureen Escobar. Sou escritora, tenho 2 livrinhos publicados pela Livraria Cultura e pela Amazon. Sou escritora espiritualista, entre outros. Eu escrevo, desenho, conto histórias, componho e canto. Eu canto para criança e canto hinos. Vamos dar sequência aqui ao livro de Êxodo. Estou no capítulo 36, seguindo o véu, o respoteiro e as colunas. Fizeram também o véu de estofa azul, púrpura, carmesim e linho fino, retorcido, com querubins, e o fizeram a obra de artista. E fizeram 4 colunas de madeira de acácia cobertas de ouro, e seus colchetes eram de ouro, sobre 4 bases de prata. Fizeram também para a porta da tenda um reposteiro de estofa azul, púrpura, carmesim e linho fino, retorcido, obra de bordador, e as suas 5 colunas e seus colchonetes e suas cabeças e suas molduras cobriram de ouro, mas as suas 5 bases eram de bronze. A arca fez também Bezalel, a arca de madeira de acácia de 2 covados e meio era seu comprimento, e 1 covado e meio de largura, de 1 covado e meio de altura, de ouro puro. O coliseu de ouro puro cobriu, e por dentro e por fora cobriu, fez bordadura de ouro ao redor. Fundiu ela 4 argolas de ouro e pôs nos 4 cantos da arca 2 argolas de um lado dela e 2 argolas do outro lado. Fez também varais de madeira de acácia, cobriu de ouro. Meteu os varais nas argolas ao lado da arcada, aliás, da arca, para levar ao meio deles a arca. O propiciatório. Fez também o propiciatório de ouro puro, 2 covados e meio de comprimento e de largura. No covado e meio fez também 2 querubins de ouro batido, e fez nas 2 extremidades do propiciatório 1 querubim da extremidade uma parte do outro, e a extremidade da outra parte para uma só peça. Com o propiciatório fez os querubins nas 2 extremidades dele. Os querubins estendiam a asa para cima, cobrindo com ela o propiciatório. Estavam eles face voltadas uma para a outra, olhando para o propiciatório. A mesa. Fez também a mesa de madeira acácia, tinha um comprimento de 2 covados de largura, 1 covado de altura e 1 covado e meio. O ouro puro que a cobriu lhe fez a bordadura de ouro ao redor. Também lhe fez a moldura ao redor, a largura 4 dedos, lhe fez a bordadura de ouro ao redor da moldura. Também lhe fugiu 4 argolas de ouro, e pôs as argolas nos 4 cantos, e estavam nos seus 4 pés. Perto da moldura estavam as argolas como lugares para varais, para se levar à mesa. Fez os varais de madeira de acácia e cobriu de ouro, para se levar à mesa. Também fez de ouro puro utensílios que haviam de estar sobre a mesa, e seus pratos e seus recipientes para o incenso, e as suas grelhas e suas taças que haviam de oferecer libações. O candelabro. Fez também o candelabro de ouro puro, ouro batido. Fez seu pedestal, a sua haste e os seus cálices, as suas maçanetas, as suas flores formavam
com ele uma só peça. 6 hastes saíram dos seus lados, 3 de um lado, 3 do outro. Numa haste havia 3 cálices com o formato de amêndoas, uma maçaneta, uma flor, 3 cálices com o formato de amêndoas, uma outra haste, uma maçaneta, uma flor. Assim eram as hastes que saíam do candelabro, mas o candelabro mesmo havia 4 cálices com o formato de amêndoas, com suas maçanetas e com suas flores. Havia uma maçaneta sobre 2 hastes que saíam dele, e ainda uma maçaneta sobre 2 outras hastes que saíam dele, e ainda mais uma maçaneta sobre 2 outras hastes que saíam dele. Assim se fez com as 6 hastes que saíam do candelabro, e assim as maçanetas de suas hastes eram o mesmo. Tudo era de uma só peça. Obra batida de ouro puro. Também fez 7 lâmpadas, as suas espevitadeiras e seus apagadores eram de ouro puro. E 1 talento de ouro puro se fez o candelabro de todos os seus utensílios. O altar e o incenso fez de madeira acácia. O altar do incenso tinha o covado de comprimento e 1 de largura, era quadrado e 2 de altura. Os chifres formavam uma peça com ele, e o outro puro cobriu a parte superior da parede ao redor dos chifres. Ele fez uma bordadura de ouro ao redor. Também lhe fez 2 argolas de ouro debaixo da bordadura. De ambos os lados fez nelas, e se meteram nos varais para levar ao altar de madeira de acácia. Fez os varais e o cobriu de ouro. Óleo sagrado, o incenso santo. Fez também óleo santo da unção, aromático puro de obra de perfumista. O altar do holocausto. Fez também altar do holocausto de madeira de acácia. De 5 covados era o comprimento, a largura era quadrado o altar, e de 3 covados a altura, dando 4 cantos. Fez levantar-se 4 chifres, os quais formavam uma só peça com o altar, e o cobriu de bronze. Fez também todos os utensílios do altar, recipiente para recolher as suas cinzas, e pás, bacias e garfos, braseiro. Todos esses utensílios de bronze os fez. Fez também para o altar uma grelha de bronze em forma de rede no rebordo do altar para baixo, o qual chegava até o meio do altar. Fundiu 4 argolas para os 4 cantos da grelha de bronze, para nelas meterem os varais. Fez varais de madeira de acácia e cobriu de bronze. Meteu os varais das argolas de um e outro lado do altar para ser levado oco, e de tábua fez a bacia de bronze. Fez também bacia de bronze com seu suporte de bronze dos espelhos das mulheres que reuniam para ministrar à porta da tenda da congregação, o átrio e o reposteiro. Fez também o átrio do lado meridional, que dá para o sul. As cortinas do átrio eram de linho fino, retorcido, de 100 covados de comprimento. As tuas 20 colunas e tuas bases eram bronze. Os ganchos das colunas de suas vergas eram de prata. De igual modo, do lado norte havia cortinas de 100 covados de comprimento, e suas 20 colunas, 20 bases eram bronze. Os ganchos das colunas e suas vergas eram de prata. Para o lado do ocidente havia cortinas de 50 covados, e para a sua coluna eram 10,
e as bases de 10 ganchos das colunas e suas vergas eram de prata. De lado oriental para o levante, eram as cortinas de 50 covados. As cortinas para o lado da trama eram de 15 covados, e as suas colunas eram 3, e as suas bases 3, para o outro lado da entrada do átrio. Para o outro lado da entrada do átrio, de um outro lado da entrada eram as cortinas de 15 covados, e as suas colunas eram de 3, e a base de 3. Todas as cortinas ao redor do átrio eram de linho fino, retorcido. A base de colunas eram de bronze, os ganchos das colunas e suas vergas eram de prata. O respoteiro da porta do átrio era uma obra de bordador de estofado azul, púrpura, carmesim, linho fino, retorcido. O comprimento era de 20 covados de altura e largura era de 5 covados, segundo a medida da cortina do átrio. As suas 4 colunas e as suas 4 bases eram de bronze, e seus ganchos eram de prata, e o revestimento das suas cabeças e as suas vergas de prata. Todos os pregos do tabernáculo e do átrio ao redor eram de bronze. As enumerações das coisas do tabernáculo. Essa era a enumeração das coisas do tabernáculo, a saber, o tabernáculo do testemunho, segundo por ordem de Moisés, foram contadas para serviço dos levitas por intermédio de Itamar, filho do sacerdote Arão. Fez Bezabel, filho de Ur, da tribo de Judá, tudo quanto o Senhor ordenara a Moisés, e com ele Aliobe, filho de Aizamaque, da tribo de Dan, mestre de obra, desenhista, bordador em estofa azul, púrpura, carmesim, linho fino. Todo o ouro empregado na obra em todo o santuário, a saber, o ouro da oferta, foram 29 talentos e 630 ciclos, segundo o ciclo do santuário. A prata, os arrolados da congregação, foram 100 talentos e 1.775 ciclos, segundo o ciclo do santuário. 1 beca por cabeça, isto é, meio ciclo, segundo o ciclo do santuário, e qualquer dos arrolados de 20 anos para cima, que foram 633.550. Empregaram-se 100 talentos de prata para fundir os bares dos santuários à base do véu. Para 100 bases, 100 talentos, 1 talento para cada cidade, para cada base. 2.675 ciclos fez colchetes das colunas que cobriu as suas cabeças e desceu as vergas. O bronze da oferta foram 70 talentos, 2.400 ciclos. Deles fez base de porta, a tenda da congregação, o altar de bronze, a grelha de bronze e todos os utensílios do altar, as bases, o átrio e todas essas tabernáculos e todas as estacas do átrio ao redor. As vestes dos sacerdotes. Fizeram também em estofos azul, púrpura, carmesim,